Olá pessoal, vamos a mais um curso Termometria. Hoje poço termométrico, videoaula 10. Hoje nós vamos falar sobre poço tipo solda e tipo encaixe. Esses tipos de poço, eles são usados, talvez o de encaixe um pouco menos, mas talvez um pouco menos não, talvez seja usado e o pessoal não saiba que chama de encaixe. Essa que é a realidade. São tipos conforme a ASME PTC 19.3 TW 2010. São montagens previstas pela norma ASME. Vamos ao poço termométrico tipo solda e eu vou colocar aqui algumas coisas, algumas observações com relação à montagem solda padrão, né? A gente vai falar alguma coisa sobre as vantagens, algumas desvantagens, aonde é usado, por que é usado, né? Vamos ao poço tipo solda. O poço tipo solda, ele tem a mesma qualificação dos outros poços, ele tem uma imersão. Aqui eu coloquei dois tipos de imersão, porque pela ASME ele tem o tipo STEP. O tipo STEP, depois eu vou pegar um vídeo e vou falar só sobre isso, até porque as imersões elas são padrões, né? E é uma situação de montagem que eu consigo quebrar a ressonância. Eu diminuo o estresse do poço em função dessa ponta mais fina, vamos dizer assim. Muitas vezes a pessoa pode achar que o poço é cônico porque eu tenho uma resposta mais rápida na ponta, então onde está o sensor ele é mais fino, né? A ponta tipo STEP, eu faço ela para que eu tenha uma resposta mais rápida, quando na realidade o poço é cônico, a montagem cônica ela é melhor que a reta, porque na realidade no processo ela quebra a ressonância. Então eu tenho uma imersão cônica, eu faço com que o estresse sobre essa haste seja menor, e da mesma forma que a ponta STEP eu consigo diminuir o estresse através dessa montagem STEP. Lógico que eu tenho uma melhora no tempo de resposta, então por isso que ela faz parte do estudo dos poços termométricos. Então, além da vantagem do tempo de resposta, ela também quebra a ressonância, né? E ela está na norma justamente porque ela quebra a ressonância e não pela resposta rápida. Então é essa que é a questão. O tipo solda, como está discriminado aqui, ele é totalmente reto, né? E ele permite a solda em locais onde tenha uma espessura tal que eu possa preencher de solda. Então o local onde eu vou prender esse poço, ele tem que ter uma parede adequada para que a gente possa fazer a instalação desse poço. Então eu coloquei aqui, necessita de local com espessura adequada. Então, por exemplo, uma tubulação muito fina, eu não consigo colocar um poço de solda, né? Até porque, se eu colocar um poço de solda numa parede muito fina, eu corro o risco de não atender a pressão do local. Vamos supor que no local não tenha pressão, não tenha nada, eu só quero colocar um poço numa parede muito fina. Posso, né? Posso. O problema é que normalmente não atende às especificações do processo. Um outro ponto a parede do poço é a mesma em toda a extensão, então eu não tenho nenhum tipo de situação aqui que tenha uma situação de a cabeça do corpo, a parte de usinagem, aonde vai ser feita a solda, né? Então a parede do poço praticamente é a mesma. Lógico que na parte se ele for cônico, né, eu tenho uma parede um pouco menor, mas a parede suficiente dentro do cálculo da ASME que suporte talvez uma pressão ou suporte a ressonância do poço. O que justamente é o contrário. Aqui eu tenho um sobrematerial aonde ele é mais grosso, onde ele tem um diâmetro maior. E aqui eu tenho a espessura da parede que é adequada para o processo, tá certo? Então é essa situação. Um outro ponto é difícil de ajustar quando dá solda. Então, por exemplo, se eu tenho ele para colocar uma solda, eu não tenho um modo de encaixá-lo
que já é o outro modelo, né? Ele vai ficar numa situação que eu preciso usar de artifícios externos para que eu possa fazer o enchimento de solda. Então esse cara aqui ele pode ficar um pouco mais torto, ele pode não ficar muito bem ajustado, porque ele não tem nada que encaixe ele no processo. Então é uma das dificuldades que pode acontecer quando você mexe com poço de solda, até para que você possa ajustar adequadamente o comprimento de imersão, né? Então, por exemplo, se eu não tenho nada que ajuste, nada que segure, eu tenho um problema aqui tanto de ajuste, em termos de vertical e horizontal, e até de imersão, o quanto eu devo colocar para dentro do poço, para dentro da tubulação, para dentro do tanque, vamos dizer assim, né? Um outro ponto é permite vedação garantida. Então é uma situação que você veda totalmente. Aqui eu não estou falando de pressão. A pressão teria que fazer o cálculo em função da solda e da espessura dessa parede, mas em termos de vedação, tranquilamente. É um poço que ele garante uma vedação em 100% dos casos, né? Para trocar o poço é muito mais complicado. Então, uma vez que deu problema no poço, eu tenho que tirar a solda. Então é um poço que, para fazer manutenção depois, é muito mais complicado, né? Ideal para ambientes alimentícios. Eu já vi muitas empresas alimentícias optando pelo poço de solda, até porque no processo eu não posso ter nenhum tipo de situação que acumule alimento, porque ele pode acumular alimento, ele pode de alguma forma contaminar de um processo para o outro, né, essa sujeira que se acumula, contaminar as novas bateladas de processo, de alimento. Então tem que ser alguma coisa lisa, e normalmente os poços de solda atendem a essa especificação, né? E montagem de solda tipo step, que é o que eu acabei de falar aqui, que é uma montagem que melhora o desempenho do poço sob uma condição de estresse em que o padrão não atende. Depois a gente vai dar uma olhada realmente vamos fazer um vídeo só para falar de step e fazer algumas comparações entre o padrão e o step, seja lá de solda, de rosca, de flange, né, de encaixe. Você vê que a imersão é a mesma, né? Pessoal, vamos agora ao poço termométrico tipo encaixe, né? A situação de apresentação dele como desenho é essa. Ele tem uma parte onde você tem a solda, ele tem uma cabeça mais grossa, onde você pode depositar a solda ao seu redor. Aqui fica claro, logo de cara, que entre a montagem de encaixe padrão, né, ele permite solda em tubulações. Então você vê aqui uma situação que pode ser uma tubulação com uma espessura mais fina, onde eu faço aqui a deposição de solda para que ele fique preso na tubulação, né? Pode ser dessa forma, pode ser dessa forma. Então é uma situação que permite a instalação em locais, né, que a parede é muito fina. A parede do poço é reforçada no encaixe. Então aonde eu vou depositar esse material, né, eu tenho uma parede um pouco mais grossa, né, que permite que esse poço seja soldado adequadamente. É fácil de ajustar quando dá solda. Normalmente esses encaixes eles podem ser desta forma, ou encaixes aonde eu posiciono o poço no modo que eu quero. Então eu faço um encaixe de tal maneira que eu já determino quanto eu quero de comprimento, quanto eu vou querer de solda e qual o posicionamento desse cara em relação ao ponto que eu quero medir. Então esse encaixe aqui serve como um apoio, aonde eu posso apoiar o poço e já logo de cara posicioná-lo da maneira que eu quero. Na hora que eu colocar solda, evito qualquer tipo de transtorno. Então por isso que ele chama de encaixe. Tem desempenho similar ao solda. Então se eu fizer os cálculos de ressonância, eu fiz pelo programa que eu tenho, que faz cálculo de ressonância, é um programa que eu desenvolvi com base na norma, e ele tem um passo bem legal, que eu já usei ele em diversos projetos da Petrobras. Ele está funcionando tanto na parte teórica como na parte prática
muito bem. Então eu fiz alguns testes e o desempenho dele em relação ao de solda é praticamente o mesmo, não muda absolutamente nada. Então em termos de estresse, nada muda. Para trocar o poço é mais complicado, tanto o encaixe como o de solda, pelo fato de eu ter aí uma deposição de material de solda para prender ao processo, fica óbvio aí que qualquer problema que eu tenho que desmontá-lo, né? Pode ficar fissuras ou irregularidades, não é um poço usado normalmente para indústrias alimentícias. A indústria alimentícia usa o de solda, aquele liso, né? Sem essa cabeça aqui, sem o encaixe, né? De modo que não tenha os cantos vivos. Então esse cara aqui ele pode ficar algum canto vivo. Normalmente o de solda lá, onde é usado em indústria alimentícia, você pode fazer o acabamento tanto dentro como fora do tanque. Às vezes está desligado, o pessoal tem... Esse cara aqui já não. Esse cara muitas vezes você posiciona porque você não tem acesso dentro da tubulação, né? Dentro do local onde vai ter a instalação. Então você só tem acesso externo. Então fica aí a situação de encaixe. E a montagem tipo step, que também serve para solda, para encaixe, para flange, para rosca. É uma montagem que melhora o desempenho do poço sob a condição de estresse, que é esse cara aqui, ó, em que o padrão não atende. Então existe essa ponta mais fina, não só para melhorar o tempo de resposta, mas principalmente porque ele quebra a ressonância do poço e faz com que o estresse que ele suporte no processo seja menor, né? A gente vai estudar sobre isso. Pessoal, se você gostou dos nossos vídeos, ajude a manter esse trabalho. Hoje nós falamos aí sobre poço termométrico 10, poço tipo solda e encaixe, tipos conforme a norma ASME PTC 19.3 TW 2010 prevê. Se você gostou, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. É muito importante, pelo menos curtir, pessoal. O pessoal gostou? Curta. Eu estou despendendo um tempo bem legal aí para poder passar isso aqui para vocês. Se vocês gostaram, curta os vídeos, porque isso aí ajuda muito na divulgação do meu trabalho. E se você gostou aí e fez a sua inscrição no canal do curso Termometria, você tem direito aí a mandar um WhatsApp e pode mandar que eu faço uma prévia, né, de estar cadastrando vocês, e quando tiver dúvida, vocês podem tirar dúvidas através do WhatsApp. Tiver no processo, quiser tirar uma foto, quiser mostrar, o pessoal está fazendo muito isso, muito legal também para quem se inscreveu. Isso é uma forma de eu tentar melhorar o número de inscritos e também fazer com que o pessoal curta os vídeos aí para a gente poder dar um passo adiante. Meu nome é José Eduardo Toselli, meu muito obrigado e até mais.